Fala galera, vamos lá continuar a nossa jornada de conquista da matemática básica. No tópico 7, a gente vai continuar estudando fatoração e produtos notáveis. Porque esse conteúdo, moçada, esse tema, né, ele realmente é muito importante, né, para que vocês consigam estudar lá na frente funções, né, para que vocês consigam estudar equações, certo? Então, eu peço uma atenção especial de todos nesse tópico 6 e 7, né, que tratam, né, aí desse combo envolvendo faturação e produtos notáveis. Tá? No vídeo anterior, nós vimos, né, conceitos que envolviam ali produtos notáveis. Né? Vimos os principais produtos notáveis, né? A mais B ao quadrado, né? A menos B ao quadrado. Né? Vimos ainda aquele outro famoso também, né, que é a diferença dos quadrados, quando eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, né, você já sabe como é que fica, né? Isso é o resultado de um produto da soma pela diferença. Né? É ou não é? Nós vimos isso, né? E também vimos, né, como eu já falei aqui, os dois produtos notáveis que são realmente os mais importantes, né? Dois que acabam sendo, na realidade, um só, né? Afinal, nós só invertemos o sinal, que é o A mais B ao quadrado e o A menos B ao quadrado. Né? A gente sabe que aqui, né, nós vamos ficar com o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui, né, com o sinal negativo, nós teremos o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso, né, a gente desenvolveu apenas conhecendo o conceito de potência. Né? Nós vimos que se eu tenho que x ao quadrado é x vezes x, né, por que é então que a mais b ao quadrado vai ser algo diferente? Ora, a mais b ao quadrado é como se o meu a mais b aqui, ó, dentro dos meus parênteses, né, fossem o x. Né? Então, se x ao quadrado é x vezes x, a mais b ao quadrado vai ser a mais b ao quadrado vezes a mais b. Né? Desenvolvendo, né, com a propriedade distributiva da multiplicação, nós chegamos, né, a essas duas expressões. Né? Você pode perguntar, tá, professor, mas de que é que isso serve? Moçada, os produtos notáveis, né, levam esse nome justamente porque são notáveis. Né? Olha o português ajudando a gente. Né? São produtos, ou seja, são multiplicações que se destacam, né, em resoluções de exercícios, né, em raciocínios algébricos, tá bom? Então, vocês verão no desenvolver do nosso curso que é muito prático, né, saber que quando eu encontro uma estrutura desse tipo aqui, né, eu já posso reescrever ela como uma multiplicação, né, da soma pela diferença, né, dos dois termos, tá bom? Isso vai ajudar a gente a simplificar expressões, a ganhar velocidade de raciocínio, certo? Então eu diria que esse é, sem dúvida, né, o principal uso dos produtos notáveis. E agora, galera, a gente vai se dedicar um pouquinho aqui, especificamente nessa parte de fatoração. E aí, como eu venho já fazendo, né, eu defini fatoração de um jeito aqui bem informal, tá bom? Porque eu acho, galera, que aquela linguagem matemática excessivamente rebuscada, né, cheia de símbolos e sinais que vocês veem lá nos conjuntos, tal, né, e aí o cara vai dizer que a raiz enésima não existe, tal, e é contido nos reais. Moçada, vamos combinar que isso só espanta vocês, é ou não é? Só piora, né, o trauma pedagógico com a matemática. Então, deixa como está. Eu vou definir fatoração como sendo o quê? A transformação, né, de uma soma ou de uma subtração em multiplicação. Beleza. Mas a gente agora precisa conhecer o conceito de pôr em evidência. Né? Esse pôr em evidência, que eu sei que confunde muita gente aí, né, é o que está aqui definido como o quê? Botar qualquer coisa em evidência é dar destaque, é expor, é tirar da moita, né? Como a gente fala brincando lá no quartel. Tá? Então, veja, olha o português ajudando. Botar em evidência, né? Pôr em evidência é fazer o quê? É tirar dali de um canto que está omisso, né? Que está escondido e destacar, expor, né? Mostrar alguma coisa que está ali, né? Merecendo ser destacada. Entenderam? Então, quando eu falar, vamos botar em evidência aqui um determinado valor, vocês já sabem, opa, vamos tirar esse valor da moita, ele está escondido, né, e nós vamos agora destacar ele. Vocês vão entender com os exemplos. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 10 mais 20 mais 30 mais 40.
E aí você vai dizer, tá, eu sei, isso aí vai dar 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100. Sim, tudo bem, mas a proposta aqui não é realizar a soma. Eu quero que vocês ponham em evidência alguma coisa que está aí comum a todos esses números. Repara uma coisa, galera. Tem um número que está aí implícito em todos esses termos aí da minha soma, que é o 10. Afinal, essa expressão pode ser reescrita como 10 vezes 1 mais, vou até colocar o 1 na frente, 1 vezes 10 mais 2 vezes 10 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 10. É ou não é, galera? Beleza. Ó, reescrevi a mesma expressão, mas agora eu destaquei um cara que estava escondidinho, né? Ele estava ali em todos os membros da nossa expressão, mas de forma implícita, né? Que é quem? Ó, o tal do 10 aqui, né? Ó. Beleza. Sabendo agora que ele é comum a todos os termos que estão sendo somados, eu consigo colocar em evidência. Ah, mas não já botou aí? Você não já destacou ele aí em todos? Tá, tudo bem. Mas eu ainda consigo destacar ainda mais. Sabe como? A gente vai fazer o seguinte, ó. Como eu tenho 10 em todos esses termos, eu vou fazer... Agora eu vou fatorar, né, essa soma. Como? Eu vou colocar o 10, que eu sei que multiplica todos. E agora, ó, estou fatorando, transformando numa multiplicação. E eu coloco agora entre parênteses, né, todos os números que o 10 está multiplicando. Então, isso aí vai ser 10 vezes 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá bom? Que vai dar, né, no final das contas, 10 vezes 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 e 4, 10. Né? Ou seja, 10 vezes 10, o famoso 100. O mesmo resultado, né, que nós tínhamos aqui. Beleza, galera? Então, o que foi que eu fiz? Eu percebi que havia 10 escondidinho em todos esses termos. E aí, coloquei ele em evidência. Ó. Destaquei ele aqui na frente, né, da expressão. Fatorando ela, né, ou seja, transformando a soma num produto, numa multiplicação. E então, né, colocando os termos, né, que o meu número em evidência, né, está multiplicando. Né? Então, veja, se você aqui não quisesse simplesmente fazer a soma como eu fiz, ó, nós somamos aqui e vimos que dava 10. Né? O que nos deu 10 vezes 10 igual a 100. Tá. Mas se eu... Repare que se eu usar aqui a distributiva da multiplicação, né, o que é que a gente faz aqui? Ó? 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3 e 10 vezes 4. Né? Então, isso nos levaria de volta, né, a quê? A 10 vezes 1, 10, mais 10 vezes 2, 20. E aí vocês já viram, né? Nós voltaríamos para a nossa expressão original. É por isso que, nesse formato, eu estou botando em evidência o 10. Entenderam? Vamos aqui resolver mais exemplos para que isso fique mais claro. Vou limpar aqui a nossa lousa e deixar aqui, né, a nossa versão com o 10 em evidência dessa primeira expressão. Isso vai nos dar 10 que multiplica 1, mais 2, mais 3, mais 4. Beleza. Agora, aqui, nesse segundo exemplo, moçada, eu tenho aí também um carinha que está implícito em todos os termos. E aí, alguém arrisca? Moçada, se liga, ó. 16 mais 48 mais 64. Isso é ou não é isso aqui, ó? 16, que multiplica... Vou colocar primeiro 1, que multiplica 16, mais 3, que multiplica 16, mais 4, que multiplica o mesmo 16. Olha aí, moçada, quem é que estava, né, escondido em todos os termos? O 16. Né? Repara, 16 mais 48 mais 64 é a mesma coisa que 1 vezes 16, mais 3 vezes 16, que é o 48, mais 4 vezes 16, que é o 64. Mas agora, sabendo quem é que estava implícito em todos os termos, eu consigo colocar esse dito cujo em evidência. Né? O que é que eu vou fazer então? Vou colocar ele aqui em destaque, vou fatorar a minha expressão, né? Agora incluindo os números que o 16 está multiplicando. Então, isso é 16 vezes 1 mais 3 mais 4, que vai nos dar o quê? 16 vezes 8, é ou não é? Afinal, aqui, né, nós temos 8 nessa soma. E 16 vezes 8 vai dar quanto? 8 vezes 10, 80, né? E 6 vezes 8, 48. Ou seja, temos 128. Vamos ver se bate? Ó, na versão fatorada, né, ou seja, transformada em uma multiplicação,
nós chegamos a 128. Né? Mas e se eu tivesse só simplesmente executado a soma? Vamos ver se daria a mesma coisa. 16 mais 48, vou fazer aqui para vocês. Ó. Vai nos dar 6 mais 8. Vai dar 14, sobe 1, 2 mais 4, 6. E 64, que foi o que deu aqui. Ó. Mais 64 vai dar o mesmo 128, galera. Beleza? Pode ser que ainda você esteja pensando, tá, professor, já entendi, mas por que eu faria isso se eu já posso simplesmente somar? Moçada, eu não estou mostrando uma utilidade da fatoração. Eu estou definindo para vocês com exemplos o que é colocar em evidência, tá? Por enquanto, nós estamos fazendo só isso, tá? Nós estamos botando em evidência termos que estão aí implícitos nos membros das expressões. Ó, isso aqui, então, fica sendo reescrito como 16, que multiplica 1 mais 3 mais 4. Galera, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu destaquei aí o 16, tá? Mas existe aí outros números que podem ser colocados em evidência. Tudo depende da sua estratégia. Às vezes você coloca em evidência um valor, às vezes pode colocar outro que também está ali implícito em todos os membros, a depender da expressão que você tem, de com que você pretende simplificar. Então, ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, repara, aqui eu poderia simplesmente reescrever essa expressão como sendo 2 vezes 8 mais 2 vezes 24 mais 2 vezes 32. 2 vezes 8 vai nos dar 16. 2 vezes 24, 48. 2 vezes 32, 64. Só que agora eu adotei uma estratégia diferente. Eu coloquei quem em destaque? O 2, ó. E assim eu reescreveria essa expressão como sendo 2, meu termo em evidência, que multiplica 8 mais 24 mais 32. Ó. Pela distributiva, nós simplesmente multiplicaríamos o 2 por todo mundo, o que nos voltaria à expressão inicial, mas vamos ver aqui se dá o mesmo resultado. 8 mais 24 vai dar 32, e 32 mais 32 é 64. Então daqui eu fico com 64. E 2 vezes 64, 128. Então, ó, eu escrevi a mesma expressão, agora, todavia, colocando o 2 em evidência. Tá? E aí, moçada, eu poderia fazer isso com 4, por exemplo, porque 16, melhor dizendo, é 4 vezes 4, 48 é 4 vezes 12, 64 é 4 vezes 16, Então, o que acontece? Você coloca em evidência o termo que for conveniente, a depender da simplificação que você pretende fazer, certo? Ó, vamos lá. Mais exemplos para que fique bem claro para vocês. Isso aqui, então, é 16, que multiplica 1 mais 3 mais 4. Que é também 2, que multiplica 8 mais 24, mais 32, Então, deixando aí das duas formas para que vocês entendam. Aqui, quem está em evidência é o 16, e aqui é o 2. Vamos para o próximo exemplo. E aí, professor, com letras não vai dar certo, não vou acertar. E ainda envolveu subtração. Calma, galera. É a mesma coisa, Vamos botar em evidência alguma coisa, algum termo que está aí, comum em todos. Qual é o elemento, qual é o número, a incógnita, que seja, qual é qualquer coisa que seja que está em comum em todos esses membros da minha expressão. Podia ser outra letra, poderia ser um número, mas você percebe que todos os termos aí têm x. Veja, x à quarta é x, que multiplica x vezes x vezes x. Menos x ao cubo é x vezes x vezes x. X ao quadrado é x vezes x. E menos x, que é somente o x. Agora, nota uma coisa. Eu tenho aqui x, eu tenho aqui x, eu tenho x e também tenho x. Alguém poderia pensar, professor, mas eu também tenho aqui, ó, eu tenho 2x, aqui, x ao quadrado, que é x vezes x, x e x. Tá, tudo bem, realmente. Se eu quisesse colocar o x ao quadrado, que é x vezes x, em evidência, eu poderia fazê-lo, mas usando apenas esses 3 primeiros termos da nossa expressão. Por quê? Porque nesse último aqui não tem x ao quadrado, ele é só x.
né? Então, eu vou optar por colocar em evidência só o x, né? Porque ele está presente em todos os termos, né? O x, né? Aqui, ó, tá aqui, opa, tá aqui e tá aqui também. Vamos colocar ele, então, em evidência. Ó, como é que eu faço isso, então? Eu posso dizer que isso é x, né? Coloquei aqui em evidência, e agora eu fatorei minha expressão, né? A multiplicação, vou multiplicar, né? Pelos outros termos que estão ali, né? Coladinhos no nosso x. Então, aqui, ó, isso vai dar x vezes x ao cubo menos x ao quadrado, né? Mais x menos 1. Repara, se eu fizer a distributiva aqui, né, eu volto para x vezes x ao cubo, x à quarta, x vezes menos x ao quadrado, menos x ao cubo, x vezes mais x, x ao quadrado, e x vezes menos 1, menos x, é ou não é a nossa expressão original, galera? Beleza? Então, nós colocamos o x em evidência, né? Não doeu, né? Você viu que com letra é a mesma coisa que com números, tá? E o raciocínio é exatamente o mesmo, galera. Beleza? Ó, vamos supor que eu quisesse colocar só o x ao quadrado em evidência. Ficaria dessa forma, ó. Eu diria que x ao quadrado, né, em evidência é o que eu quero colocar, é o que eu quero destacar, né? Vezes x ao quadrado menos x, né, mais 1. E aí eu teria que fechar aqui o meu parênteses, né, porque, como eu disse para vocês, realizando a distributiva, né, da nossa multiplicação aqui, né, eu só poderia multiplicar o x ao quadrado pelo 1 aqui, que nos daria x ao quadrado, o próprio x ao quadrado que está aqui. Afinal, né, no nosso último termo, o x, não existe, né, x ao quadrado. Né? Não tem 2x se multiplicando aí. Né? Então, não tem como eu colocar x ao quadrado em evidência, né, em relação a esse último terminho aqui. Ó, tá? Isso aí nos daria o que então? Né? Essa expressão que eu aqui fiz, menos o x que está lá. Né? Porque ele não tem o termo, né, que nós colocamos em evidência. Tá? Se você distribuir aqui, nós voltaremos para x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes menos x ao cubo. X ao quadrado vezes mais 1, mais x ao quadrado, menos x. Ó. Repara que nós temos de novo a mesma expressão. Tá? Então, ó, que fique claro para vocês, né? A estratégia de fatoração, né, é você quem define, né, no desenvolver da questão. Isso aqui, então, nos deu o quê? X, que multiplica x ao cubo, menos x ao quadrado, mais x, menos 1. E o último exemplo que eu deixei aqui, moçada, né, agora envolvendo, aqui nesse 3, era para ter um Bzinho aqui, envolvendo duas letras, né? E aí, tem gente que já desistiu, parou a aula aqui, calma, segura a peteca, vem comigo. Ó. Quem é, moçada, que está em evidência aí, né, em todos os termos? Você vai olhar 3AB mais 5A menos 3B. Puxa vida, professor. Não tem ninguém aí em todos os termos. Pois é, moçada. Eu coloquei de propósito esse exemplo para quê? Para que você perceba que nem sempre, né, o termo colocado em evidência, né, vai estar presente em todos os elementos da expressão. Né? E dessa forma, você só vai conseguir fatorar parte da expressão. Tá? Então aqui eu poderia fatorar esse primeiro momento aqui da nossa expressão como sendo o quê? Ora, aqui nós temos A e A. Então eu poderia dizer que 3AB mais 5A é A, que multiplica 3B mais 5. Eu fatorei, né, essa primeira soma. Né? Se você distribuir aqui, nós voltamos para A vezes 3B. Ora, 3AB. A vezes mais 5, mais 5A. Né? Porém, a nossa expressão não é só isso. Né? Então, eu teria que incluir aqui o menos 3B. Né? Então, o que foi que eu fatorei? Eu fatorei só isso aqui, porque fatorar é transformar em multiplicação. Né? E está aqui a nossa multiplicação. Ó. Né? Aqui no final da expressão eu continuo com uma subtração. Né? Então, não está fatorado. Tá bom? Eu também poderia fatorar essa expressão colocando o B em evidência. Né? Repare, se eu quisesse destacar o B, eu reescreveria isso aqui como sendo B, que multiplica 3A, né? Aí, menos 3, e fecho parênteses, né? Somando ao final com 5A.
né? Perceba que eu inverti a ordem aqui, né? Afinal, isso é permitido, não vai alterar em nada o meu valor, né? E eu reescrevi a expressão como se ela fosse assim, ó, 3AB menos 3B mais 5A. Agora fica mais claro que eu tenho B aqui e B aqui, nos dois primeiros membros, né, da minha expressão. Por isso que eu coloquei o B em evidência e multipliquei por 3A menos 3, mas finalizei somando, né, com o 5A, que não participou da nossa fatoração, né? Então, moçada, essa aula realmente é muito importante, vocês vejam quantas vezes forem necessárias, tá? Eu vou deixar aqui, ó, a nossa lousa para vocês printarem. Moçada, um detalhe aqui, ó. Olha só que legal, né? Eu destaquei o B e nem percebi, né, que tínhamos também outra coisa em comum, né? Olha, vamos lá, vou fazer de novo para vocês verem, sem adição, tá? Quem sabe faz ao vivo, ó. Essa expressão pode ou não pode ser reescrita como 3AB menos 3B mais 5A, né? Só fiz aqui, ó, trocar, né, esses dois membros aqui da minha expressão, tá? O que não altera em nada o meu valor, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, agora eu disse para vocês que tinha o B em evidência, né? Mas mais do que isso, eu tenho o 3 também, ó. Então, eu tenho, ó, 3B em evidência. Sabe por quê? Porque 3 vezes A vezes B é o mesmo que 3 vezes B vezes A, ó. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? 3, supondo que esse B seja 2 e o A seja 1, eu teria 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? Ou, invertendo o A e o B, que nós aqui combinamos ser 2, né, e 1, nós teremos 3 vezes 1 vezes 2, que dá o mesmo 6. Tá? Então, a ordem dos fatores não vai mexer no meu produto final, no meu resultado final. Então, eu simplesmente, né, inverti aqui, ó, A e B, né, que nos deu 3BA. E agora fica mais claro para vocês que, ó, eu tenho 3B aqui também. Essa expressão poderia também, então, ser fatorada como 3B, termo em evidência, destacado, que multiplica A, né, que multiplica A menos o que, moçada? Eu preciso aqui colocar um valor que, quando o 3B multiplique ele aqui pela distributiva, né, dê, né, o próprio 3B. Quem é esse valor? Ora, 1. Né? E agora sim, ó, 3B vezes A, está aqui. 3BA. 3B vezes menos 1, ora, menos 3B. Né? Então, tá aí, galera. Colocando aqui o 3B em evidência, nós teremos, vou deixar aqui para vocês, 3B, que multiplica A menos 1, mais o final da minha expressão, que não entrou na fatoração, tá bom? Moçada, ó, uma última observação. Por que é que isso é muito útil? Vou mostrar para vocês, ó. Em situações em que eu tenha, por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui 100x mais 300, a gente vai resolver equações, né, questões que vão nos levar a esse tipo de situação. Igual a 800y, ou melhor, menos 200x ao quadrado. Pronto. Galera, observa, dos dois lados da minha igualdade, né, eu tenho, né, a soma e subtração. Mas, mais do que isso, vamos aplicar agora o que a gente acabou de aprender. Ó. Eu consigo simplificar toda essa equação, né, por um valor que está aí embutido em todos os membros, né, da equação, que é o 100. Observa, 100x. Né? Então, aqui eu tenho 100 vezes 3, né? Aqui eu tenho 8 vezes o 100, e aqui eu tenho o 100, né? Ou melhor, o 2x quadrado vezes 100. Ó. 2x ao quadrado vezes 100, 200x ao quadrado. Né? 8 vezes 100y, né? 800y. 3 vezes 100, 300, e 100 vezes x é o próprio, né, 100x aqui. E agora nota, se eu colocar em evidência, né, o 100 aí em todo mundo, né, nos dois lados da minha equação, eu ficarei com o quê? Né? Isso aqui a gente já combinou que pode ser reescrito assim. Né? E agora eu posso fazer isso. Ó. 100 em evidência, que multiplica 100x mais 3, é igual a 100 em evidência, que multiplica 8y menos 2x quadrado. E aí, por que isso me é útil, galera? Sabe por quê? Porque, olha, se isso aqui é uma igualdade, você concorda comigo que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro? Ora, se eu digo que quadrado
é igual a quadrado. Ok, todo mundo entende, né? Mas se eu transformar esse quadradinho de cá, galera, se eu cortar metade dele aqui, ou melhor, se eu simplesmente pintar essa metade dele, eu posso manter a minha igualdade? Isso aqui ainda é verdadeiro? Não, né, galera? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, igualmente, pintar o meu outro quadradinho. E agora sim está certo, né? Se eu coloco aqui uma bolinha em cima desse meu quadradinho aqui, esse sinal ainda é válido? Não, né, galera? Eu preciso colocar uma bolinha aqui também. É a mesma coisa, galera, com números. A matemática é uma linguagem, por isso eu insisto tanto. Então, repara, ó, se eu tenho 100 multiplicando aqui esse lado da minha equação e 100 multiplicando aqui esse lado também, se eu simplesmente dividir os dois lados, ó, se eu divido esse lado por 100, eu tenho também que dividir isso por 100, né? E olha o que acontece. 100 vai-se embora com 100, 100 vai-se embora com 100, e eu fico com a expressão bem mais simples, que é x mais 3 igual a 8y menos 2x ao quadrado, beleza? Galera, óbvio que na resolução da questão, na hora da prova, você não vai fazer isso. Na hora da prova, o que você vai fazer é simplesmente, né, isso aqui, ó. Você vai bater o olho, vai perceber que tem 100 em todo mundo e vai, ó, cortar esse 100 de todo mundo. Né? E daqui eu já ficaria com x mais 3 igual a 8y menos 2x quadrado, tá? Então, isso você consegue, moçada, com prática, com treino, né? Com velocidade de raciocínio, que se conquista com exercício, 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 tá? Matemática é braço, galera. É braço, é mão na massa mesmo, beleza? Então, vamos para os nossos exercícios.